estimada irmã, bom dia, estimado irmão. Uma grande alegria nós podemos estar reunidas mais uma vez, apenas, claro, dessa forma virtual, uma vez que novamente nós não podemos estar reunidos de forma presencial. Mas nós nos alegramos por podermos celebrar dessa forma. Podemos celebrar o grande amor que Deus tem por nós, o qual nós também queremos pensar juntos neste domingo, neste segundo domingo da Quaresma. Eu assim então acolho, eu saúdo a cada um de vocês com as palavras bíblicas. Lema dessa semana é uma palavra bíblica muito conhecida do Evangelho de João, o capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso também que nós muito pensamos, refletimos, lembramos e celebramos nesse período da Quaresma. Celebramos todo esse amor de Deus por nós, revelado e doado em Cristo Jesus. Aqui nós celebramos em nome e na presença deste amado Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido para podermos começar o nosso culto cantando com grande alegria o hino Logo de Manhã. Eu gosto muito do hino que nós acabamos de cantar, o hino Logo de Manhã, porque ele nos faz lembrar da importância de nos colocarmos na presença de Deus em todas as horas do dia. No entanto, eu penso que também esse período da Quaresma nos faz refletir, nos faz pensar quantas vezes que nós esquecemos de fazer isso, de nos colocar, sim, como Deus quer, nas mãos dele. E nós muitas vezes optamos em seguir tantas outras coisas e não realmente estar na presença de Deus. E com isso nós pecamos, nós erramos. Eu convido então para que nós, neste momento, estimado irmão, estimada irmã, que nós possamos nos colocar na presença de Deus, pedindo perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, especialmente por termos dificuldade de aceitar e de viver e seguir o grande amor de Deus. Peço que você também possa, então, juntar tuas mãos e nós possamos pedir perdão a Deus. Amado, bondoso e querido Pai, nós, ó Deus, nesse momento clamamos pelo Teu perdão, nesse tempo da Quaresma, no qual nós nos encontramos, onde nós podemos também ter nossos cultos, nossas celebrações, tempos sempre tão especiais e preciosos de profunda reflexão. E nesse momento, ó Deus, nesse momento nós lembramos que sim, nós muitas vezes
queremos seguir apenas os nossos próprios interesses, queremos fazer aquilo que é da nossa vontade, e o que nós causamos é muita dor. Não porque nossos interesses sempre sejam ruins, mas é que muitas vezes fogem daquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu amor, porque muitas vezes nossos interesses são egoístas e gananciosos. Pedimos a Deus que tu possas olhar por cada um de nós, possas também olhar para nós como teus filhos, tuas filhas, e possas nos dar o teu perdão, e que esse perdão possa ser um grande transformador na nossa vida, para que nós possamos viver querendo te servir, possamos viver querendo estar sempre em teus cuidados, nas tuas mãos, querendo seguir os teus ensinamentos. Perdoa-nos, ó Deus, e ilumina o nosso caminho para que possamos viver na tua verdade, assim como é o teu ensinamento. Gratos te somos, em nome de Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém. E como palavra do anúncio da graça de Deus, do amor de Deus e do perdão de Deus, eu escolhi uma palavra também muito conhecida. Palavra do Evangelho de Mateus, o capítulo 11, versículo 28, onde Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que nós possamos também, então, sempre conseguir colocar na presença de Deus também o fardo pesado que o pecado nos traz. E tendo a certeza de que Ele também quer aliviar, né, essa carga para todos nós. Eu anuncio assim o perdão em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E convido para podermos render graça, louvor ao nosso Deus, bendizer o nome de Deus por todo o seu amor, por especialmente, morrer por nós na cruz, ressuscitar para nos dar o perdão e a salvação. Vamos fazer isso cantando o hino Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. E assim como nós acabamos de cantar, bendizendo o nome de Deus, no nosso lábio, tendo todo louvor a Deus por tudo que Ele é, eu convido também que nós possamos fazer também esse louvor e bendizer a Deus no nosso momento da nossa oração. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te rendemos graças e louvor por este domingo que nós temos, dia do Senhor, segundo domingo da Quaresma. Nós, ó Deus, nos alegramos como família de fé que somos. Como é bom nós podermos celebrar, mesmo que seja de forma virtual, podemos celebrar a Tua presença, o Teu amor dado, doado por cada um de nós. Nós, ó Deus, te agradecemos porque nós podemos também aqui, além de te louvar, além de te bendizer, nós podemos ouvir a Tua palavra, que é sempre aquela que nos orienta, que nos mostra o caminho, que também nos lembra quantas vezes nós pisamos fora desse caminho,
nos lembra a tua vontade, nos lembra a tua bondade, nos revela quem tu és para nós e também denuncia sim aquilo que nós então fazemos de errado por nem sempre optarmos em fazer a tua vontade. Por isso, ó Deus, nós pedimos que tu possas nesse momento derramar o teu Espírito Santo sobre nós e assim possamos estar iluminados e ter grande sabedoria e discernimento quando agora queremos ouvir a palavra do Evangelho, palavra que nos anuncia todo o teu amor. Gratos te somos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E nos preparando para ouvir a palavra de Deus, palavra do nosso Evangelho, então deste nosso domingo, eu convido para cantarmos o hino Tua Palavra é Lâmpada, justamente nos lembrando que a palavra de Deus é como uma luz que ilumina o nosso caminho. Estimado irmão, estimada irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém. Hoje nós estamos, então, no nosso segundo domingo da Quaresma, e eu costumo dizer que é sempre um tempo precioso, esse tempo litúrgico da Quaresma. Eu falo precioso mesmo, poderia até dizer o especial, por entender que este tempo nos oferece sempre uma reflexão muito oportuna sobre Deus, uma reflexão muito mais profunda sobre também o amor que Deus tem e todo o cuidado que Ele tem por toda a humanidade. Além disso, é um tempo no qual nós também podemos pensar sobre aquilo que é fundamental, aquilo que é de fato essencial na nossa vida como pessoas cristãs que nós costumamos dizer que somos. Então é um tempo especial de nós podermos pensar sobre o que é realmente essencial para nós enquanto pessoas então cristãs. E também, nesse tempo, nós somos sempre motivados a pensar se de fato nós assumimos na prática aquilo que nos foi ensinado por Jesus Cristo, ou se vivemos um discipulado, se dá assim então para dizer, se vivemos um discipulado, um ser cristão, se vivemos isso de faz de conta, ou se na verdade nós assumimos aquilo que Cristo quer para todos nós. E o texto indicado para esse nosso segundo domingo da Quaresma é um texto muito claro nesse sentido, nessa reflexão, mas também já antecipa, é um texto muito forte, muito incisivo. E ele nos ajuda então a fazer essa profunda reflexão da Quaresma. Então eu convido para que nós possamos juntos ouvir a leitura do Evangelho de Marcos, o capítulo 8, os versos 31 a 38. O texto diz assim, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás.
você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, este terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui, amado e amada, a palavra do nosso Evangelho deste domingo. Antes da leitura bíblica, eu disse que Quaresma é um tempo então especial, um tempo que nos ajuda a refletir sobre Deus, com todo o seu amor, né? Também sobre pensar daquilo que é fundamental na nossa vida cristã, e também a pensar como nós, ou se nós vivemos realmente como pessoas cristãs de verdade, como nos foi ensinado por Jesus, ou se fazemos muitas vezes de conta. Pois bem, vamos por partes. A primeira coisa que logo nós percebemos no nosso texto bíblico é que ele nos ensina justamente sobre, vou dizer assim, a grande paixão que Deus tem por nós. Quando eu falo paixão, já podemos até lembrar da sexta-feira da paixão, que Deus faz tudo por nós, né? Então o texto logo começa lembrando este grande amor que Deus tem por nós. Mas também, gente, também logo denuncia a nossa incapacidade humana de compreender todo esse amor. No texto, Jesus começa logo dizendo que ele vai, ou ele diz assim, que o Filho do Homem, né? No caso é ele mesmo, que ele vai ter que sofrer muito, ele será rejeitado por todos, ele será morto, mas ressuscitará. Ou seja, Deus vai sofrer, Deus vai morrer por ti, por mim, por cada um de nós. E vai ressuscitar, sim, para nos dar a salvação, para nos dar, sim, a vida eterna. Mas aí vem um grande problema. Nós nem sempre entendemos isso, ou o ser humano não entende isso sempre. Ou pior, não é nem uma questão de entender, muitas vezes nem aceitamos isso. E eu digo isso não por mim, eu digo isso justamente ouvindo o que o texto bíblico nos diz, justamente na resposta de Pedro, quando ele chama Jesus para o lado, quando Jesus diz, né, que vai ter que sofrer, morrer, mas que vai ressuscitar. Então Pedro chama Jesus para o lado e assim o repreende, como se tivesse, em outro evangelho, né, ele vai dizer isso, como se estivesse dizendo, isso não vai acontecer, mestre. Ou seja, Pedro mostra claramente a incapacidade como ser humano de entender essa doação, o projeto de salvação, de entender o amor de Deus por nós. Tá? Eu não estou aqui inventando isso. Eu estou justamente dizendo isso porque a resposta de Jesus para Pedro deixa isso muito claro para nós. Jesus daí, quando Pedro começa a repreendê-lo, Jesus então vai e repreende a todos, e especialmente a Pedro, dizendo: sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Ou seja, nessas palavras de Jesus, para mim fica claro que para entender o que Deus faz por nós, ou o que Ele fez por nós, todo o seu agir, todo o seu amor, para entender isso não dá para pensar com a nossa mente limitada, humana que nós temos. Por isso é especial esse tempo da Quaresma, que é um tempo de preparação para a festa da Páscoa, porque por isso, para a gente poder entender isso melhor, a gente precisa lembrar da cruz de Cristo
e a gente precisa lembrar que a Páscoa, ela sim nos ensina e nos revela toda a verdade. Bom, eu também falei que além de nos fazer, a Quaresma nos fazer entender o amor de Deus por nós, ela também nos faz lembrar sobre aquilo que é fundamental, essencial para nós na nossa vida cristã. E nesse sentido, na sequência do nosso texto, ele acaba sendo muito enfático. Lá vai dizer logo, então, na sequência, que na nossa vida cristã, o essencial, o fundamental é seguir a Cristo. Mas, calma, isso também, temos que deixar muito claro, isso também não é tão simples assim como muitas vezes nós achamos. Tanto que Jesus diz o seguinte, ele diz assim, se alguém quiser ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois, se alguém optar pelos seus próprios interesses, nunca terá a vida verdadeira. Mas, quem esquecer a si mesmo pela causa do Evangelho, esse sim terá a vida verdadeira. Eu sei, isso mexe também muito comigo, eu espero que também mexa muito contigo, irmão e irmã. Isso aqui é muito forte para nós, é muito forte para nós, com a nossa limitação de entender as coisas e também, vamos ser sinceros, com a nossa limitação inclusive de fé. Mas eu creio que isso nos faz entender melhor, dessa forma como Jesus traz, com essa firmeza e veemência toda, isso nos faz entender melhor o porquê de termos tantas dificuldades nesse nosso mundo. Por que nós temos tantos problemas? Isso denuncia, porque nós muitas vezes optamos pelos nossos próprios interesses, pela nossa vontade, em vez de optarmos pelos interesses ou pela verdade do Evangelho. E eu penso que com isso, nós já estamos entrando no outro ponto também da reflexão que eu citei no início, a saber que da gente poder pensar se nós vivemos como pessoas cristãs de verdade ou se fazemos de conta. Sinceramente, acontece comigo, eu acho que também deve acontecer muitas vezes com você. Eu penso que nós vivemos muitas vezes num conflito. Qual conflito? Eu penso que muitas vezes nós até queremos ser bons cristãos, boas pessoas cristãs, mas há dentro de nós muita gana, muito egoísmo pelas coisas que fazem parte deste nosso mundo, e eu vou dizer assim, sem acusar ninguém, é muito compreensível, acho que até Deus entende, porque nós, com nossa limitação de enxergar as coisas, nós optamos pelas coisas à nossa volta porque nós conseguimos entender isso. E como disse no início do texto, nós temos dificuldade de entender as coisas de Deus, né? Então eu digo que nós até vivemos esse conflito, porque muitas vezes nós queremos ser bons cristãos, mas acabamos olhando e optando demais as coisas que estão à nossa volta, ou como diz Jesus no texto, nós muitas vezes optamos pelos nossos próprios interesses. Com isso causamos muita dor, causamos muita dificuldade neste mundo. E o pior é que Jesus diz que optar pelas coisas nossas, do nosso interesse pessoal, humano, terreno, que isso é uma grande ilusão. Ele vai dizer porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira? É uma pergunta muito forte. Jesus é muito enfático, né? Ele vai dizer assim, o que adianta você ganhar tudo, ter tudo à sua volta, terrenamente falando, mas perder a vida verdadeira? E ele ainda diz, não tem nada do que você tem de valor vai ser capaz de comprar essa vida verdadeira de volta. E aqui já faço um gancho, lembrando que não tem como, porque quem dá isso para nós é Jesus Cristo, é a sua doação por todos nós. E então, de todo o coração, com toda sinceridade, franqueza e convicção de fé, eu repito, Quaresma, gente, ela é muito preciosa. Aproveite esse tempo, ainda mais agora que de novo nós não podemos estar aqui presencialmente, vocês e eu também temos que estar muito em casa. Aproveite para pensar sobre a sua vida de fé,
sobre a forma que você vive a sua vida de fé. E a oportunidade que nós temos também sempre na Quaresma é de achar o caminho de volta para Cristo, porque é isso que Deus quer. Ele quer nos trazer sempre de volta para a sua verdade, para os seus braços. Essa semana eu perguntei para algumas pessoas, estrategicamente inclusive, pensando nessa nossa reflexão deste domingo, uma vez que o texto digamos assim, muito profundo teologicamente falando, biblicamente falando, ele não tem muita graça para nós, porque ele é muito sério. Mas eu perguntei então essa semana para algumas pessoas sobre o que é muito importante para elas na sua vida. E acreditem mesmo, que todas essas pessoas falaram que Deus é importante, mas eu consegui perceber que, de longe, o que mais se destaca como importante para a vida das pessoas é saúde, família e trabalho. São as três coisas que eu consegui perceber em todas as respostas que se destaca muito fortemente. E aí, como eu percebi isso, eu ainda fiz uma outra pergunta, que é: e como você cuida daquilo que então é muito importante para você? E aí eu vou fazer um resumo aqui, que o resumo é que a resposta, assim, quase sempre vai dizer que, olha, eu cuido dando amor, eu cuido dando atenção, e eu tenho muita dedicação por aquilo que é muito importante para mim. Estimados, eu não estou aqui para dizer que saúde não seja importante. Vivemos nessa pandemia, já nem temos nossos cultos presenciais por causa disso, e lutamos e precisamos de saúde. Não estou aqui para dizer que família não é importante. É sim, muito importante. É um elo precioso que Deus deu de presente para nós também. E claro, o trabalho também é muito precioso, precisamos para o sustento do nosso dia a dia. Eu sei que essas e tantas outras coisas, sim, nós precisamos e são muito preciosas. Mas o que eu quero trazer para vocês também, a partir do nosso texto bíblico, é lembrar que antes de tudo, acima de tudo, como até diz o primeiro mandamento, né? Antes de tudo está Deus com o seu amor, e é esse Deus que até possibilita todas essas outras coisas, né? Até, eu acho que no domingo passado eu falava, né, que as demais coisas vos serão acrescentadas quando seguimos a palavra de Deus. Antes de tudo está Deus com todo o seu amor. Tanto que Ele morreu por nós, por ti, por mim, para nos salvar. Então, nós também deveríamos ter, no mínimo para empatar, não deveria ser só para empatar, deveria ser mais. Mas nós também deveríamos ter aquilo que as pessoas me responderam quando eu perguntei: o que você faz para aquilo ou aqueles que são importantes para você? Quando elas disseram que importante é dar atenção, dedicação e amar, né? Ter todo esse cuidado, eu penso que o mínimo que nós temos que ter com Deus é essa mesma devoção. Também ter atenção, todo cuidado, toda dedicação, de ouvir ou de viver aquilo que Deus fez e quer para nós, aquilo que Ele dá para nós. E nessa quaresma, eu hoje não quero aqui dar mais no sentido de poder fazer você pensar. Eu não tenho nenhuma receita pronta, porque cada um vive a sua vida do seu jeito, que aliás precisamos pensar e repensar muitas vezes. Mas eu não quero aqui dar nenhuma receita, mas eu quero motivar que você possa tirar tempo nesse período da quaresma que ainda temos pela frente, e que você possa então nesse tempo pensar contigo, sozinho, mas possa fazer uma reflexão também com a sua família. Pense com eles, com a família, já que é tão preciosa para nós a família. Pense como nós podemos ser cristãos de verdade. Como podemos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Como é que nós podemos, no nosso dia a dia, nessas correrias que vivemos, também nessa pandemia e tantas outras dificuldades que nós temos, como nós podemos deixar com que Deus seja aquele que vai nos direcionando no caminho? Olha, eu vou dizer com toda a convicção, eu tenho certeza que se você fizer essa reflexão com sua família,
ou uma reflexão pessoal. Eu acho que em família fica mais bonito fazer isso, porque você vai motivar uma conversa. Eu creio que vocês vão descobrir como família muitas coisas preciosas. Coisas preciosas que nós já temos e outras coisas preciosas que nós podemos colocar em prática. E por mais que eu disse antes que fazer o que Jesus diz no Evangelho de hoje, que precisa abrir mão dos interesses para seguir a Ele, estar pronto para morrer como Ele morreu por nós, por mais que eu disse que isso é difícil para nós, mas eu penso que nós vamos descobrir muitas coisas que são possíveis de fazer. Nós vamos ver que nós podemos fazer diferença em pequenos detalhes, e com esses pequenos detalhes nós podemos também ter muitas coisas grandes transformadas ao nosso redor, à nossa volta. Eu só posso pedir que Deus possa iluminar a cada um de vocês com o seu Espírito Santo, conduzir vocês também nessa reflexão, nesse pensar, mas sobretudo no viver na presença de Deus. Que Deus abençoe, guarde e cuide de vocês hoje e sempre. Amém. E eu convido para que nós, em resposta a esse evangelho que ouvimos, a essa pregação, que nós possamos confessar a nossa fé. E nós queremos fazer isso cantando o hino Quem Quer Cantar do Amor. Convido assim para que nós possamos nos colocar mais uma vez em oração na presença de Deus, trazendo a Deus nossa oração de gratidão e também nossa oração de intercessão. Oremos. Amado, querido Deus, nós, ó Deus, te agradecemos por essa celebração, por este culto virtual, por esse tempo precioso que nós vivemos, o tempo da Quaresma, tempo que nos traz uma profunda reflexão, ou nos permite uma grande reflexão. Também pedimos que Tu possas nos conduzir e possamos realmente pensar sobre a nossa vida como pessoas cristãs que somos. Te agradecemos porque temos uma comunidade na qual podemos celebrar, mesmo que nesse momento não de forma presencial, mas de forma virtual. Te agradecemos, ó Deus, por ser o nosso Deus com todo amor, com todo cuidado, e reconhecemos que nós todos precisamos muito disso do Teu amor, precisamos muito que Tu cuides de nós e de toda a humanidade, tal qual demonstraste desde o início da história humana até hoje por todos nós. Assim, então, Deus, nós Te agradecemos por todas as dádivas, todos os presentes que nós recebemos das Tuas mãos no nosso dia a dia. E também clamamos para que Tu possas estar ao lado das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão enlutadas,
pessoas que estão fragilizadas. Oramos de forma especial por esse tempo da pandemia, onde há tanto sofrimento, há tantas mortes na nossa região, no Brasil como um todo. A situação está muito crítica e também, claro, no mundo como um todo. Esse mundo, ó Deus, ainda é teu e esse mundo precisa muito de ti. E nesse momento, então, nós lembramos aqui também na nossa oração, lembramos aqui da recuperação da senhora Traudi Hux, a recuperação dela, da cirurgia, que tu possas continuar cuidando dela, também do tratamento dela. Somos gratos também pela cirurgia que o Vilmar fez e que deu tudo certo. Oramos também pelos pastores, pelos membros, por todas as pessoas que estão contaminados com a Covid-19, que estão hospitalizados, alguns estão na UTI, que tu possas cuidar de todos eles, também da equipe médica, dos enfermeiros, todos que cuidam também e estão fazendo esses tratamentos, conduzindo esse trabalho tão precioso. Oramos também pela Ruth, também oramos pelo Harry e Andrea Metzner, oramos também pela família da Nilce Manke, a Nilce que essa semana perdeu a filha também para a Covid, possas estar com ela, com toda a família, nesse momento tão difícil. E assim também, ó Deus, que tu possas escutar o clamor, o pedido de cada um de nós de forma silenciosa, das pessoas também que nós lembramos e colocamos todos nas tuas mãos, na tua presença nesse momento. E assim, ó Deus, tudo mais que ainda está no nosso coração, na nossa mente, nós também queremos trazer isso para diante de ti quando juntos oramos a oração que o teu Filho amado nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós chegamos então ao final deste nosso culto, neste culto onde fomos então lembrados do Deus que tem grande amor por nós e que nos convida a seguir a Ele e para que sejamos cristãos e cristãs de verdade. E nós queremos seguir nessa caminhada na presença de Deus, sabendo que não estamos sozinhos, sabendo que o nosso Deus nos acompanha sempre com a sua bênção. Estimada irmã, estimado irmão, que a bênção do nosso Deus de todo amor, nosso Deus que se doa por nós para nos dar a vida e a salvação e o perdão, que a bênção deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que essa bênção venha sobre ti, permaneça contigo, agora e para todo sempre. Que a paz de Deus nos acompanhe. Amém. Assim eu agradeço profundamente a todos vocês que celebraram conosco dessa forma virtual e quero já lembrar que nós ainda vamos permanecer assim também no próximo final de semana, porque também nós temos um decreto do nosso governador e também temos toda a orientação do nosso sino do Vale Itajaí, que recomenda que nós possamos dar um tempo no sentido de cuidado, também faz parte do nosso ser cristão, cuidar. Eu peço que vocês também se cuidem, possam fazer apenas aquilo que é extremamente necessário, o trabalho de vocês, aquilo que precisa ser feito, no demais que nós possamos tomar todos os cuidados para podermos também, de novo, fazer com que a situação possa ficar sob controle até chegar a tal vacina que nós tanto esperamos. Eu desejo a todos vocês um excelente domingo, uma abençoada semana e lembrando que nós estamos na Quaresma, tempo profundo de reflexão no amor e na presença de Deus. Gente, obrigado a todos vocês. Um bom domingo.